Obrigado, Boa minha. noite, que a paz de Jesus esteja em cada coração. Falando em coração, sabemos que estamos separados fisicamente, mas os corações sempre uníssonos, amigos que somos, que esse querer bem que não tem explicação, é o querer bem genuíno, é o verdadeiro querer bem. A gente vai falar hoje, eu dei como tema, caridade material e caridade moral. Antes eu vou falar só uma coisinha assim, a guisa assim de esclarecimento mesmo, nota de esclarecimento. Nós estamos vivendo um momento de um intensivão, né? Papai do Céu falou, olha, já mandei um monte de gente ensinar muita coisa, toda hora eu estou mandando, mandei meu filhote, ele levou o ensinamento maior, o nosso mestre, o nosso amigo incondicional de todas as horas. Ele trouxe para a gente o Evangelho. Enfim, os anos vão passando, o tempo vai passando, os séculos vão passando, e agora o Papai do Céu falou, bom, vamos fazer um intensivão para ver como é que está essa turma. Porque intensivão é aquele curso que a gente faz, aquele intensivo pleno, geral e restrito de toda a matéria que a gente estudou para fazer um concurso, né? E, certamente, as provas virão, as provas finais aí, né? Espero que lá para 4.800, mais ou menos, a gente consiga mudar de expiação e prova para regeneração. Mas isso é um processo que vai acontecendo. Então, esse intensivão está nos ajudando em muitos aspectos. Aprendendo, crescendo, refletindo, agindo, tudo isso no intensivão do Papai do Céu. E aí, quando eu escolhi caridade material e caridade moral, eu pensei, eu fiz esse preâmbulo, essa nota de esclarecimento, para dizer que eu não vou falar nada sobre o que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, nada. Um deltazinho eu vou falar, mas do que nós estamos vivendo agora. Porque aí a gente teria que ter um seminário de segunda a sexta, de 8 às 18, 1 hora de almoço e 15 minutos para escovar os dentes. Teria que ser, no mínimo, esse tempo para a gente discutir sobre a situação atual e a caridade nesse contexto. Então, a gente vai deixar que isso possa se expandir dentro de cada um. A gente vai deixar que cada um possa refletir e dar a dimensão mediante aquilo que nós vamos colocar na noite de hoje. Então, a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral, itens 9 e 10. Eu vou ler apenas uma frase de cada um dos... de cada instrução dessa, dada por esses espíritos. Só uma frase, porque senão a gente vai se alongar muito. Então, o ideal para aqueles que puderem e quiserem ler integralmente as instruções. Mas eu vou ler uma frase de cada um dos espíritos. Do primeiro espírito, que é a irmã Rosália, é bom que a gente esclareça quem é, assim, só para a gente ter uma ideia de quem é a irmã Rosália, a grande maioria das pessoas sabem. Ela foi uma freira que nasceu em 1786 e desencarnou em 1856, e ela fez um trabalho caritativo maravilhoso num dos bairros mais pobres de Paris naquela época. Então foi um trabalho caritativo muito, muito, muito significativo. Então as pessoas que desejarem, o Pai Google está sempre nos ajudando.
Quem quiser saber mais sobre a irmã Rosália poderá fazê-lo através do Google. E a irmã Rosália fala o seguinte para nós: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Desejo, compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Irmã Rosália, Paris, 1860. No item 10, a comunicação do espírito, ele não se identifica e diz o seguinte, eu vou ler só o final. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Muito bem. A caridade material é aquela que começa assim, num ponto zero, por exemplo, eu resolvo que eu não tenho que fazer caridade para ninguém. Eu tenho as minhas coisas, eu consegui licitamente, tudo que eu tenho, eu consegui de uma forma sem passar a perna em ninguém, sem corrupção, sem nada disso. Eu tenho as minhas coisas, pago os meus impostos e acho que quem tem que cuidar de tudo que está aí de forma correta é o governo, que eu pago os impostos. Se tem gente que não está sendo abrangida por essa condição, eu não tenho nada com isso, não quero saber, então tudo bem. Essa é uma condição, essa é uma ideia legal, porque tudo que eu tenho é meu e eu não quero dar, é um direito que eu tenho, mas está muito longe de ser moral. Depois eu vou para um outro estágio. Eu tenho um monte de coisa sobrando, que eu não sei para que serve e tal, boto tudo dentro de um saco, mando e levo para uma instituição. Aí tem roupa rasgada, roupa que não foi lavada, tênis sem cadastro, sandália com a tira arrebentada, mas eu não estou preocupado com isso, entreguei lá, pronto, acabou. De repente eu estou andando na rua, chega uma pessoa, me pede alguma coisa, tenho moeda na bolsa, detesto andar com moeda pesa, pego aquele monte de moeda, dou na mão da pessoa, está encerrado. Um dia eu estou andando na rua, uma pessoa chega para mim, diz que está com fome, aí eu pergunto, vem cá, se eu pagar um lanche para você, tudo bem? Ah, eu gostaria e tal. Aí eu já comecei a dar uma pequena mudança nas minhas atitudes. Eu já migrei para uma outra situação. Eu já comecei a me comprometer. No momento em que eu quero saber como ela está, no momento que eu me interesso por não vê-la de forma como se ela não existisse, ou seja, ela não é invisível para mim, eu começo a me comprometer. E no momento que eu começo a me comprometer, eu dou o salto, então, para aquilo que a gente possa chamar de caridade moral. Porque até então, eu dava o que eu tinha. Quando eu vou para a caridade moral, eu não dou o que eu tenho,
eu dou o que eu sou. E isso é o mais importante. É quando a gente começa a dar o que a gente é. Quando a gente começa a dar aquilo que nos faz falta. E esse faz falta é, por exemplo, tempo. Eu me dedico a fazer coisas que ocupam o meu tempo com aquela caridade, com aquele ato. Quando eu poderia estar em casa, deitada no sofá, vendo televisão. Então, no momento em que começo a me comprometer com as coisas, eu entro, então, naquilo que a gente pode chamar de caridade moral. Não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Então, por isso eu vou contar uma história, que é a história do padre britânico anglicano chamado Chá de Varal. Chá de Vará. Evidentemente que a pronúncia do homem deve estar errada, né? Mas eu entendo que o coração de vocês vai me perdoar. Então, eu estou pronunciando como escreve, Chá de Vará. Chá de Vará é um padre anglicano que foi chamado para oficiar um sepultamento. O padre já nasceu em 1911 e desencarnou em 2007. E quando ele foi chamado para oficiar esse sepultamento, ele tinha 25 anos, foi em 1936. E quando ele chega para fazê-lo, ele descobre, ele sabe, né? Dizem a ele que era o sepultamento de uma jovem de 14 anos que havia se suicidado. Havia se suicidado porque, tendo ficado menstruada pela primeira vez, ela achou que estava com uma doença incurável e tirou a sua própria vida. A partir daí, o padre resolve, então, muito tocado por aquele acontecimento, ele resolve dar aulas de educação sexual para os jovens. E a vida vai passando e um dia ele depara com a seguinte informação. Em Londres, a cada dia, 3 pessoas se suicidam. E aquilo é muito impactante para ele. E ele parte do princípio que esses suicídios aconteciam muito porque as pessoas não tinham quem as ouvisse. Então o padre resolve montar numa salinha pequena, na igreja onde ele servia, ele coloca um telefone para ouvir as pessoas. Isso é no ano de 1953. E ali ele funda os Samaritanos, que não tem vinculação religiosa e que está ali no sentido de dar apoio emocional às pessoas. Vindo para o Brasil, nasce, em 1942, em Recife, um jovem chamado Jacques André Cochon. Ele nasce em Recife, vem para o Rio de Janeiro e, adolescente, ele vai para São Paulo. E quando ele vai para São Paulo, ele viaja para a Inglaterra. E na Inglaterra ele conhece o padre Chad. Conhecendo o padre Chad e todo o trabalho dos samaritanos, ele resolve implantar esse trabalho no Brasil. E implanta com apenas 20 anos, em 1952, junto com um grupo de amigos, o CVV. Então, ele, em 1962, desculpem, não 52, 62, com 20 anos, ele implanta aqui no Brasil o CVV, começando em São Paulo. O CVV vai se expandindo, vai indo para outras capitais, vem para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro
Ele fica em dois grupos, Copacabana e Centro, e Niterói, Nova Iguaçu. Antigamente, as ligações telefônicas elas eram muito difíceis. O telefone era tão importante, por exemplo, eu que sou contemporânea de Grambel, o telefone era tão importante que você declarava no leão do imposto de renda. O arrogante felino queria saber se você tinha uma linha telefônica, e você declarava uma linha telefônica no imposto de renda. Então, as dificuldades em relação ao telefone eram muito grandes, as tarifas eram muito altas. E isso era, sem dúvida nenhuma, um obstáculo àquelas pessoas que desejavam se comunicar com o CVV. Porque, por exemplo, se elas ligassem para a capital e os telefones estivessem ocupados, e elas ligassem, por exemplo, para Niterói ou para Nova Iguaçu, pagavam uma tarifa muito mais alta porque era interurbano. Essa luta do CVV, sempre muito grande, muito intensa, em oferecer esse apoio emocional, foi coroada em 2017, num convênio com o Ministério da Saúde, para uma linha única para todo o Brasil, não tarifada. Então, o CVV conseguiu ter uma linha única no telefone 188 para todo o Brasil, não tarifada. Confesso a vocês que, considerando a popularidade da internet de 2000 para cá, né, mais ou menos por aí, vai se popularizando. Hoje em dia, todas as pessoas têm telefone, todas as pessoas têm acesso, a grande maioria das pessoas, todas não, a grande maioria das pessoas tem acesso a tudo isso. Eu pensei o seguinte: o CVV deve ter, hoje em dia, uma procura bem menor, justamente por isso, por toda essa facilidade. E me surpreendi positivamente quando eu verifiquei que não foi bem isso que aconteceu. Quando o CVV conseguiu o número único 188, eu fui verificando que as ligações são muito grandes. O atendimento do CVV é muito grande. Eu vou pedir aqui a permissão para ler o número de atendimentos do CVV, porque eu quero dar um número preciso. Em dezembro de 2020, foram 3.001 ligações. 301 mil ligações. 419 mil ligações. O total do ano de 2020 foram 3.132.598. 3.132.598 atendimentos de apoio emocional do CVV no ano de 2020. Por que eu contei essa história toda do CVV? Para me deter numa única frase dita pela irmã Rosália: desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral é aquela que a gente olha para o outro, faz aquele exercício de se colocar no lugar do outro, mas principalmente de ouvi-lo. E a gente percebe, pelo trabalho do CVV, pelo número de pessoas que buscam o CVV, que esse ouvir o outro é uma coisa ainda muito difícil.
para a grande maioria de todos nós. É muito difícil ouvir o outro, e a gente às vezes pensa o seguinte: quem liga para o CVV liga porque está sozinho, não tem ninguém para conversar, e usa esse canal de apoio emocional. E a gente fica muito surpreso quando sabe que a grande maioria de pessoas que ligam para o CVV estão no núcleo familiar. No núcleo familiar, no qual elas não conseguem ser ouvidas, nas suas angústias, nos seus medos, nos seus receios, nas suas dúvidas, nas suas inquietações, nas suas tristezas e muitas das vezes sequer nas suas alegrias. As pessoas que buscam o CVV, elas não buscam porque estão sós, fisicamente sós. Elas buscam porque elas estão sós emocionalmente. E estão sós emocionalmente porque não há quem as escute. Todo mundo sabe uma história do Chico Xavier, quando ele estava andando pela rua e, de vez em quando, ele mudava de calçada, andando outro dia ele entrava numa loja. Aí um dia, mano, pergunta para ele: Chico, por que você está fazendo isso? Ah, não. É que quando eu avisto fulano, eu já vou me esquivando, tento não encontrar com ele. Mas por que, Chico? Ah, ele nunca tem uma conversa que é boa, ele conta umas piadas que são imorais, ele tem uma conversa que em nada me interessa. É mesmo, Chico? Você já pensou que é só isso que ele tem para te dar? Você já pensou que isso que ele tem para te dar é importante para ele? Você já pensou que você já tem uma condição de, ouvindo tudo isso que você não gosta, de repente, aos poucos, com atenção, com carinho, com respeito, você começar a colocar algumas coisas para que ele pense de uma forma diferente? Você não acha que você está errado quando você faz isso? E o Chico concordou, evidentemente, com Emmanuel. Essa é uma situação que muitas das vezes a gente passa. E a gente passa com muita dificuldade. Porque há pessoas que a gente pergunta, que a gente evita de perguntar se está tudo bem, sob pena da pessoa desfiar um rosário de situações, as mais terríveis possíveis, por um tempo enorme que você não gostaria de estar ali, ouvindo, participando daquilo. Mas necessário se faz. Que a gente vá vencendo essa dificuldade, porque quando a gente vê que foi criada uma instituição para ouvir as pessoas, para evitar que elas cometessem o suicídio, e a Organização Mundial da Saúde diz isso com muito claramente, que de 10 pessoas, se elas conseguissem se fazer ouvir, apenas uma iria cometer esse ato. Então, essa caridade moral que a irmã Rosália diz para nós que é muito difícil, é exatamente essa caridade. Essa caridade de nós nos envolvermos com o outro. Essa caridade de nós nos colocarmos no lugar do outro. A situação que impede muitas vezes que a gente tenha essa disponibilidade é porque as situações, na grande maioria, não são agradáveis. E nós temos que vencer essa dificuldade para assumir esse papel.
Então, é exatamente quando entra a situação da caridade moral. A caridade moral é essa caridade que obriga que nós, todo dia, possamos vencer uma dificuldade nossa de entender e nos relacionarmos com o outro. E, evidentemente, que eu estou falando aqui apenas na caridade que nós fazemos, e não estou falando na caridade que nós recebemos. Nós vamos falar somente na caridade de nós para o outro, e não do outro para conosco, que é permanente, que é intensa. Mas é essa que nós damos, que nós temos que ir aprimorando de acordo com com a nossa mudança, com a tão falada reforma íntima. A Madre Teresa de Calcutá recebeu um jornalista americano que queria fazer, é uma história também que todos conhecem, mas que sempre nos faz refletir muito. Ela recebeu um jornalista americano que queria fazer uma entrevista com ela. E ela falou: olha, meu filho, eu até faço a entrevista, mas eu tenho muito trabalho aqui para fazer, e você vai me acompanhando, vai me perguntando, eu vou respondendo na medida do possível, mas meus doentes precisam muito de mim. Então o jornalista foi com ela e se debruçava, e ela se debruçava sobre um doente, e cuidava, e limpava, e dava um remédio, e ajeitava uma coberta, enfim, todos aqueles procedimentos que ela fazia nessa assistência fabulosa, intensa, imensa, nas enfermarias onde ela trabalhava. E ele foi andando atrás dela, chegou um momento que ele disse assim: Madre, eu vou dizer uma coisa. Por todo o dinheiro do mundo, eu não faria o que a senhora faz. E ela vira-se para ele e diz: nem eu, meu filho, nem eu. Então, toda vez que você não mensura, toda vez que não é mensurável o que você faz, você está na caridade moral, a mais difícil de ser feita. Toda vez que a gente pode quantificar, a gente está na caridade material, que, como diz a irmã Rosália, a mais fácil. Então, quando você percebe que que a mudança que se processa em você vai trazendo cada vez mais uma condição que você tenha de acolhimento para o outro, você se percebe vencendo uma série de más tendências, como pede o nosso codificador. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Quando a gente vai atender uma pessoa, e quantos de nós não temos preconceitos, desde o preconceito da cor até o preconceito da orientação sexual? Quantos de nós, quantas gamas, quantas nuances tem nesse caminho para que nós atendamos a uma pessoa, às vezes? Quanto a gente tem que vencer para isso? Quanto a gente tem que vencer quando chega não especificamente estou falando da repartição pública, falando do servidor público, mas evidentemente que quando você chega numa repartição pública que está escrito lá, se você agredir o servidor, você está enquadrado na lei e tal, e tal, e tal, você fica já meio preocupado. Porque, vamos pensar, para que aquela informação ali, se você for atendido com solicitude, com gentileza, se você for atendido como você deve ser atendido, com esclarecimentos, com orientações. Então, se tem essa informação ali, se você agredir um servidor público, você vai ser enquadrado na lei e tal, você já fica muito preocupado.
Aí você vai ser atendido, vem aquela pessoa com aquela arrogância, com aquela prepotência, com aquela situação de que você está ali e ele está léguas acima de você, e você aprende a lidar com isso, sem deixar que você seja enquadrada na tal lei de agredir o servidor público. Então, todas essas situações são situações nas nossas vidas que vão nos encaminhando para essa mudança tão necessária que nós temos que buscar em nós. A caridade, ela é um feixe de virtudes. Quando Allan Kardec coloca para nós, e ele coloca na Revista Espírita, o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Quando ele coloca isso para nós, não é a troca. Eu serei caridoso e, consequentemente, serei salvo. É muito mais do que isso. Considerando que a caridade, ela vai diminuindo em nós essas tendências nossas de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de arrogância, de todos esses defeitos de caráter. A caridade, ela é um feixe de virtude, porque ela é exatamente o abandono de tudo isso, principalmente do egoísmo, que, como é dito no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, digamos, é o que coroa todos os outros, é o que traz em si todos os outros defeitos de caráter. O egoísmo é muito sério. Então, quando a gente vai fazendo essa caridade, conforme isso vai se aprimorando em nós, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, tudo isso vai diminuindo. Então, o mais importante, a coisa que melhor se pode depurar do trabalho da caridade é que ela é vizinha de porta do amor. E por ser vizinha de porta do amor, é que a gente fica nessa salvação que é apontada no lema: fora da caridade não há salvação. Porque a salvação está justamente na medida em que a gente vai chegando mais perto, mais próximo desse amor universal, desse amor que Jesus teve por todos nós, que Jesus tem por toda a humanidade. Por ela ser vizinha de porta do amor, é que nós temos que cada vez mais aprimorar a caridade em nós. E quando a gente pensa que o que a gente faz é muito pequeno mediante a essa grandeza de ideia da caridade, a gente se reporta novamente à irmã. Meu Deus, por que a pessoa nessa idade esquece assim o nome? Calma aí. A Madre Teresa. A idade é um problema. Não tenham dúvidas disso. A Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte, quando ela foi receber o Prêmio Nobel, a última pergunta que um repórter fez para ela, era um jovem repórter americano, e eu sei que os senhores todos devem conhecer essa história, mas era um jovem repórter americano que, como última pergunta,
sai com essa pérola: Madre, a senhora não acha que tudo isso que a senhora faz é uma gota no oceano? Ela diz: meu filho, eu acho. Mas o oceano seria infinitamente menor sem essa gota. Então, quando você percebe essa situação, você tem que se pautar exatamente nisso. Tudo que nós fazemos pode ser muito pequeno mesmo, mas essa gota no oceano faria o oceano menor. Então, o que eu quero deixar é essa ideia de que nós vamos aos poucos, um dia de cada vez, dentro daquilo que a gente sempre fala com uma constância exaustiva. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É isso que eu gostaria que ficasse para nós, essa ideia de nos aprimorarmos na caridade. Se ainda é material, tudo bem, mas se já é moral, é um salto que a gente tem que procurar cada vez mais aprimorar. Agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Ele que o seu manto de luz envolva-nos a todos no planeta Terra, nesse momento, principalmente, que Ele nos pegue no colo, nos acalente, nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade de vencermos tudo isso e sairmos dessa experiência pessoas melhores. Graças a Deus.